Buenos días, hermanos, gracia y paz. Estamos aqui uma manhã mais para seguir a série de estudos bíblicos sobre os 10 mandamentos a la luz del Sermón del Monte y de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos tratar de considerar o sexto mandamento. E eu quero começar com as seguintes palavras: mira a tu alrededor, escucha as notícias, ou quizás com um silêncio mais incômodo, detente a escuchar tu própria conversação interna ou as intenções em tus relações mais cercanas. Vivimos em um tempo de fractura, de muros invisíveis que nos dividem, de palavras que hierem mais que espadas e de uma polarização que parece consumir-nos. A facilidade com a que despreciamos, que juzgamos, que denegrimos ao outro, ao que pensa diferente, ao que não encaja em nossa tribo, é uma realidade inegável de nossos dias. E aqui, em meio de este torbellino de hostilidade, surge uma pergunta incômoda, uma pergunta que nos obriga a mirar mais allá de lo óbvio. E a pergunta é: que tem que ver essa profunda e a menudo sutil violência de nosso tempo, este clima de conflito e polarização no coração e na sociedade, com o sexto mandamento de Deus: não matarás. Hemos visto em las redes sociais esta polarização. Em Brasil isso é muito forte. Los de izquierda, los de derecha, los creyentes de izquierda, los creyentes de derecha. E que tem que ver tudo isto com o sexto mandamento de Deus: não matarás? À primeira vista, a resposta parece ser sencilla: nada. Isso não tem que ver com o sexto mandamento. Não matarás parece referir-se solo al acto físico e brutal del homicídio, algo que a maioria de nós nunca contemplaria. Pero se nos detenemos a escuchar a voz de nosso Senhor Jesus através de las enseñanzas que encontramos en el Evangelio, e em particular en el Sermón del Monte, essa voz que sempre profundiza, que sempre vai ao coração de la questão, descobrimos uma verdade muito mais radical e desafiante. Jesus mesmo, em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Que dices, César? Pode ler, por favor. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido.
Mira, si Jesús no vino a abolir este mandamento, el sexto mandamento, no matarás, sino a cumprirlo y a revelarnos su verdadero y profundo significado, ¿qué implicaciones tiene para nosotros hoy? Precisamente essa é a pergunta que nos guiará em nosso estudo nessa manhã, fundamentando em dois pilares bíblicos que quero mostrar-lhes e ler-lhes nessa manhã. Éxodo 20, versículo 13. Duas palavras. No matarás. Esse é o sexto mandamento de las tablas que Moisés ha recebido del próprio Deus. Agora, vayamos ao capítulo 5 de Mateus e vamos a ler os versículos 21 e 22. Capítulo 5, (21 e 22). Oísteis que foi dicho a los antiguos: no matarás, e qualquer que matare será culpable de juízo. Pero yo os digo que qualquer que se enoje contra su hermano será culpable de juízo, e qualquer que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, e qualquer que lhe diga fatuo quedará expuesto al inferno de fuego. Em Éxodo temos a declaração original, quando Deus entrega a Moisés as tablas de la lei, os 10 mandamentos. Em Mateus 5, 21 e 22, a revelação de Jesus que extiende este mandamento desde o acto externo de matar a alguém ao próprio coração. Então, hoje vamos tratar de não matarás, a santidade da vida e a exigência do coração. O sexto mandamento, não matarás, é muito mais que uma simples proibição de quitar a vida a alguém ou a uno mesmo. É chamado de Deus a honrar a vida como dom de Deus e a cultivar coração que ama e promove o bem-estar de los demais. Então, veamos isto em duas partes. A primeira, que seria o fundamento bíblico e teológico do sexto mandamento. Vamos a ver o tema de respeito por la vida. Isso é necessário para poder entender a magnitude deste mandamento. Então, se queremos de hecho entender o que Deus quer dizer com não matarás e o que Jesus nos ensina, devemos ir a la raiz de por qué a vida é tão sagrada. Não é uma norma arbitrária, sino que é profundamente arraigada no caráter de Deus e na natureza do ser humano. Mira, o primeiro ponto é entender Deus como Senhor e fuente de vida, de la vida. Antes que nada, a vida lhe pertence a Deus. Ele é sua origem e seu sustentador. E mira,
Dios y solamente Dios es el mayor bien del hombre y Él es la fuente de todo ser y de toda la vida. La Bíblia nos enseña que en Él vivimos, nos movemos e somos. Abre, por favor, César, em Hechos de los Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Hechos 17. Sim, 17 e 28. Para ver que lo que acabo de dizer. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Agora, vamos a ler Colossenses capítulo 1 e ver que disse o apóstolo Pablo acerca de Deus como fuente de la vida. Colossenses 1:16. Eu vou ler para vocês. Porque en Él fueron criados todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo foi criado por meio de Él y para Él. Ou seja, aqui o apóstolo Pablo apresenta a Deus como o Criador de todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Isso significa que a vida humana, com su aliento, sus complejidades, su duración, es don directo de la mano divina. E por lo tanto, quitar uma vida injustamente, por lo tanto, es una usurpación de la prerrogativa de Dios. Dios es el único que da y toma la vida, por lo que su autoridad es en este asunto absoluta. Ahora mira que isso é fundamental para nós, porque de aqui se desglossa toda a ética sobre a vida, toda a ética e tudo que tem que ver com os debates atuais sobre aborto, eutanásia, suicídio, todas essas coisas. De aqui temos o fundamento. Deus é o único que dá e toma e quita a vida. Segundo ponto, o homem criado à imagem de Deus. Mira, aqui é ponto importante também, porque o valor único da vida radica em que fuimos hechos à imagem e semelhança de Deus. Mira que diz Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. Eu vou pedir a Glória, a la hermana Glória, que pueda ler para nós. Gênesis 1, 26 e 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Gracias. A partir desse texto, como conectamos esse texto com não matarás? Que nos ensina esse texto acerca deste mandamento que estamos estudando? Tanto en el versículo 26 como en el 27 se menciona la frase
hecho a la imagen o creado a la imagen de Dios. Entonces el hombre y la mujer llevan la imagen de Dios en ellos. Por lo tanto, no debemos nosotros matar o quitar la vida a otros, porque estamos precisamente matando a alguien que tiene la imagen de Dios. De hecho, también lo que veo aquí es que Dios hizo, o sea, Dios fue el que inició la vida, o Dios creó. Entonces, si Él es el que creó, Él es el único que tiene la potestad también de quitar, en este caso, la vida también. Exato. César, eu añadiria aí que o homicídio é uma agressão à imagem de Deus. Como bem dijiste, Deus nos criou a sua imagem, Deus nos deu a vida e só Deus pode quitar. Então, quando uno deliberadamente toma a decisão de quitar a vida a uno mesmo ou a outro, está ofendendo diretamente a Deus que dá vida. Voy a hacer una pregunta, no sé si me estaré adelantando, pero ¿qué hay de la situación de que uno es objeto de agresión y la agresión es con la intención de quitarnos la vida y uno se defiende en defensa propia, uno entonces termina quitándole la vida al agresor? En este caso, esa defensa sería una violación a este mandamiento. Mira, mais adelante vamos tratar disso, pero... Você me adelantei. Sim, porque isso tem que ver com o que os teólogos, a partir de las escrituras, entendem que são ações legítimas de defesa. Então, mais adelante, eu puse al final, mais adelante, porque quisiera primeiro mostrar-lhe o fundamento. E aunque tengamos esta discussão sobre legítima defesa, é necessário compreender antes porque devemos cuidar ao máximo para não quitar a vida a nadie. Mira. De hecho, pastor, disculpe, como usted sabe, ¿no? Yo he entrenado artes marciales, usted también, y una de las cosas que nos dicen, por más loco y desquiciado que esté el sensei, porque lo hay, siempre nos dice, mira, esto es un arte de defensa, no es un arma letal, así nos dicen. Y entonces dice, por más que usted haya neutralizado a la persona y la tenga sometida, nunca se le pase por la mente ultimarla, porque ahí entonces va a pasar de ser una persona que sabe defenderse a una persona que utilizó sus miembros físicos para quitarle la vida a otro. Entonces, cuando uno está en la calle, a veces uno está en una disyuntiva, porque hay gente que viene con palos, que viene con piedra y demás, y uno está viendo, bueno, me han recomendado siempre que no la debo matar, pero bueno, voy a ver dónde le puedo dar que no le quite la vida, sí. Sí. Mira, la raça humana, em cada uma de suas partes e em seu conjunto, é organicamente criada à la imagem e semelhança de Deus. Em outra ocasião, mencionamos o que isso significa, ser criado à la imagem e semelhança de Deus. Pero aqui estamos enfocados em solamente mencionar esse hecho de que somos criados à la imagem de Deus, porque aí está o ponto central da dignidade humana. Haver sido criado à la imagem e semelhança de Deus, haver sido criado por Deus. Isto outorga uma dignidade inerente a cada ser humano, independentemente de sua condição, de sua idade ou de sua capacidade. Então, atentar contra a vida de uma pessoa é atentar contra a imagem de Deus que ela leva. E por isso, incluso
después del diluvio, Dios estableció en Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Agora, o terceiro ponto dentro desse fundamento bíblico-teológico é que a muerte é consequência do pecado. Que diz Gênesis capítulo 2, versículo 17? 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. A morte é processo natural, ou melhor, não é processo natural, porque Deus não criou aí o homem para que muera, pero Gênesis, Deus advertiu a Adão, e nesse passagem, a que não comiera del árbol de la ciência del bem e del mal, porque como consequência disto, de sua desobediência, o homem passaria a morrer. A muerte física, espiritual e eterna é o salário del pecado. E mira que os teólogos, a partir de estes textos, dizem que a penalidade ou melhor, explicam a morte como a penalidade que natural e necessariamente se requiere del pecador por causa de seu pecado. E Pablo, o apóstolo Pablo, em Romanos 6:23, vai a dizer o que mencionei há pouco sobre o salário del pecado. Vamos a ler esse texto também. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Graças, César. Ou seja, quando quitamos uma vida, estamos de maneira ilegítima atuando como executores de uma sentença que só Deus tem o direito de imponer sobre alguém. Santiago capítulo 1, versículo 15, nos diz que a concupiscência, depois que ha concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, dá à luz a muerte. Correto? Agora, para concluir esse primeiro ponto do fundamento bíblico, é necessário considerar o verdadeiro significado da palavra matar em el mandamento não matarás. E os estudiosos, então, os teólogos, os expertos em las línguas originais, em que a Bíblia foi escrita, nos ajudam a entender esse verbo matar, utilizado nesse mandamento. E eles estão de acordo que não se refere a qualquer tipo de morte, sino a la matança ilegal e proibida. É mais preciso traduzi-lo como assassinar, dizem estes estudiosos, e isso inclui não só o homicídio intencional, sino também
em certos contextos, o homicídio culposo ou negligente, como se vê, por exemplo, em las provisões para as cidades de refúgio, mencionado lá em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 5. O mandamento, então, proíbe o derramamento de sangue humana de maneira não autorizada por Deus, estabelecendo aí uma linha clara entre o que é lícito e o que é ilícito, o que está permitido e o que não está permitido. Bueno, puesto lá as bases, vamos avançar para o segundo ponto, a expansão que Jesus dá a este mandamento em suas enseñanças, del acto al corazón, en el Sermón del Monte. Jesús en el Sermón del Monte no rebajó el estándar del sexto mandamiento, sino que lo elevó, mostrando su verdadera profundidad espiritual. Ele não estava criando uma nova lei, sino mais bem estava revelando o verdadeiro sentido da lei de Moisés, que os fariseus haviam superficializado. No texto de Mateus 5, 21 a 22, eu vou ler outra vez aqui, apenas para recordar a leitura que hicimos al princípio. Oístes que foi dito a los antiguos, não matarás, e qualquer que matare será culpable de juízo. Pero eu os digo que qualquer que se enoje contra su hermano será culpable de juízo, e qualquer que diga necio a su hermano será culpable de ante el concilio, e qualquer que lhe diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira, vamos considerar mais a menudo esse texto e outros textos aqui, pero de início, me parece claro que o que Jesus quer ensinar, a intenção que uno tem en el corazón, pero as consequências são claras e são distintas, não? Se uno se enoja en el corazón, la punição não será lo mismo de quem efetuou ou quitou a vida a uno. É como Jesus quando profundiza também o tema do adultério. Se uno mira a uma mulher com desejo, já cometeu adultério em seu coração, aunque não tenha consumado. Pero as consequências são distintas. É bueno que sepamos isso. Pero ao considerar esse tema de como Jesus expande esse mandamento, a primeira coisa que temos que considerar é a ira como a raiz do assassinato. Jesus nos disse que, em sua enseñança, Jesus rompe nossa apatia moral, dizendo-nos quão sério é todo isto a los ojos de Deus. Jesus nos confronta diretamente. Jesus hace com que miremos hacia nosso coração. A raiz do assassinato não está solo en el acto, sino en el corazón. A los ojos de Deus, la semilla en el corazón, la ira sin motivo, el ressentimento guardado, el deseo de daño hacia un hermano son a los ojos de Deus la semilla del homicídio. Então, se alimentamos ira en el corazón, ressentimento que guardamos, desejo de hacer daño hacia un hermano,
estos são, a los ojos de Deus, a semilla do homicídio. Pensemos em Caim e Abel. Gênesis capítulo 4, versículos 5 a 8. Dice, Pode ler, por favor. pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mira, aqui está aí no texto, que é o que indica o texto que impulsou Caín a matar seu irmão. Él se ensañó porque Dios no vio con agrado la ofrenda. Ensañarse en castellano es como que te amarga por algo y tú decides vengarte, o sea, es como eso. Sim. Poderíamos dizer de uma maneira mais sencilla, talvez se enojou. Se enojou com Deus, se enojou com Abel. Ahora, no se vengó de Dios directamente, se vengó de su hermano. Sí, porque uno no puede vengarse de Dios, entonces. Pero el texto nos da essa base para pensar que lo que impulsou a Caín a matar su hermano foi el enojo que havia em su coração. Los teólogos señalam que los fariseus haviam despojado este mandamento de su verdadeiro e grandioso contenido, reduzindo-lo a um mero acto literal. Pero Jesús nos devuelve a la centralidade do coração. A grande pecaminosidade do pecado, digamos assim, se manifesta não só em ações, sino em la disposição interna. Nadie desperta por la manhã dizendo: eu vou matar o primeiro que passe em minha frente. Correcto. Se lo hace, já é porque há uma coisa em seu interior que lo quer impulsar a esse acto. Assim como nadie dice, bueno, a los matrimonios, o nadie dice, bueno, vou sair e hoje vou tratar de trair minha esposa. Não. Quando uno chega a este ponto, é porque já tem muita coisa em seu coração que está impulsionando, está alimentando a traição, está alimentando o assassinato. Então, lo que hace Jesús en el Sermón del Monte es profundizar la ley de Dios y mostrar lo que está por trás del acto en sí mismo. ¿Qué es el pecado? La naturaleza pecaminosa con la cual venimos a este mundo. Avancemos para o ponto 2, o desprezo e o linguagem destrutivo. Aqui, hermanos, o que quero mencionar-lhes é que, yendo mais allá de la ira silenciosa, Jesus condena
el raca, um termo de desprezo que significa cabeça hueca ou sujeito inútil. E Jesus condena el fatuo, um insulto que implica imoralidade ou impiedade. Estas palavras que despojam a uma pessoa de sua dignidade e la denigram são também violações del sexto mandamento. Jesús aquí mueve la cuestión del acto externo a la motivación interna. Y que lo que quiere enseñar es que la rabia, el desprecio, los insultos corroen la dignidad de la vida humana. Y la dignidad de la vida humana está en el hecho de que cualquiera de nosotros fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, para Dios, las palabras pueden herir y destruir de una manera que es comparable a la violencia física. Vamos a ver Santiago capítulo 3, versículo de número 6. Vamos a ver o que diz Santiago. Santiago 3. Pode ler, César, por favor. ¿Qué versículo? Versículo 6. 6. Santiago 3:6. Sim, 3:6. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ou seja, Santiago aqui reforça essa ideia de desprezo e a linguagem destrutivo, não? Diz que a língua é fogo, um mundo de maldade. Com ela podemos bendecir a um e com ela podemos maldecir. Podemos, hoje em dia, literalmente, através das redes sociais, é capaz de destruir com suas palavras o caráter de uma pessoa. Pode ser capaz de denegrir a imagem de uma pessoa publicamente para miles e miles de pessoas. É disso que a consideração do sexto mandamento implica. Né? Não é solo o acto de matar, pero com as palavras podemos destruir a vida de uma pessoa. Terceiro ponto, a prioridade de la reconciliação. Em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, Mateus nos diz, portanto, se traz tu ofrenda al altar, e aí te acuerdas de que tu hermano tem algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, e anda, reconcilia-te primeiro com tu hermano, e entonces ven e presenta tu ofrenda. Mira que aqui há um ponto crucial que tem que ver com a reconciliação. A compreensão de este mandamento não é só negativa, no sentido de evitar de matar, senão positivamente ativa. Reconcilia-te com o que tem algo contra ti. Aqui Jesus nos chama a la búsqueda proactiva de la paz. Nossa relação com Deus está ligada à forma em que nos relacionamos com os demais. A adoração a Deus não pode ser sincera se há um conflito não resuelto com o irmão.
E, por lo tanto, a reconciliação não é uma opção. A reconciliação é uma parte integral de nossa obediência a Deus. Agora, o quarto ponto de la enseñanza de Jesus quanto a isso tem que ver com a lei do amor como cumprimento. Em última instância, Jesus nos ensina com suas palavras que o cumprimento profundo do sexto mandamento é viver a lei do amor. Não é só evitar matar, evitar quitar a vida de um mesmo ou de outra pessoa, pero é viver em amor, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a uno mesmo. E quando eliminamos a ira, o ódio e o desprezo de nossos corações, o que queda é o amor a nosso próximo e o amor a Deus. Nós sabemos que hemos passado de la muerte à vida, disse Juan em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 14 a 16. 1 Juan, capítulo 3, versículos 14 a 16. Nós sabemos que hemos passado de muerte à vida, em que amamos a los hermanos. El que não ama a seu hermano permanece em muerte. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Bueno, avancemos um pouquinho mais para considerar deveres e pecados que inclui este sexto mandamento. Aí vamos a considerar então os estándares de Westminster, que é nossa confissão escrita de fé. E estes catecismos, escritos por vários teólogos, refletem fielmente a interpretação bíblica e profundizam aún mais em las implicações do sexto mandamento, detalhando os deveres que exige como os pecados que proíbe. Então, mira, quanto aos deveres exigidos, temos no Catecismo Maior de Westminster e no Catecismo Menor, em las perguntas 135 e la pergunta 68, um resumo, digamos, que podemos resumir da seguinte maneira: o sexto mandamento exige hacer todos os esfuerzos legítimos para preservar nossa vida e a vida de los demás. Isso no Catecismo Menor de Westminster, pergunta 68. E o Catecismo Maior expande isso. Vai dizer preservar nossa vida e la de los demás, lo que implica, então, uso sábio e sóbrio de la comida, la bebida, la medicina, el sueño, el trabajo y las recreaciones. Mira que dice el apóstolo Pablo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. Pode ler, César, por favor? Estaba esperando que Gloria quisiera leer. Ok. Pode ler, Glória. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Porque tiene promesa de esta vida presente y de vida. Mira, é necessário sabedoria e sobriedade para manter nossa vida
y de los demás. Y la vida piadosa de uno resulta en esa sabiduría y en esa sobriedad. Pero el Catecismo Mayor de Westminster sigue hablando de cultivo de virtudes, o sea, pensamentos caritativos, amor, compasión, mansedumbre, benignidad. Todo esto es un desglose, digamos, que hace parte de los deberes para cuidar la vida de uno. La pregunta 135 del Catecismo Mayor dice: ¿cuáles son los deberes que se exigen en el sexto mandamiento? Los deberes que se exigen en el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros, resistiendo todos los pensamientos y propósitos, subyugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentaciones y prácticas que tienden a quitar injustamente la vida de alguien por medio de la justa defensa contra la violencia. Soportar con paciencia la mano de Dios, tranquilidad de la mente, alegría de espíritu, el sabio uso de la comida, bebida, medicamentos, el sueño, el trabajo y las recreaciones, mediante pensamientos caritativos, amor, compasión, humildad, caballerosidad, amabilidad, conducta pacífica, apacible y cortés, paciencia, prontitud para reconciliar-se, sobrelevar e perdonar as injúrias com paciência, devolvendo bem por mal, confortando e socorrendo a los afligidos e protegendo e defendendo a los inocentes. Então, los teólogos entenderam a partir de las Escrituras isto que são os deveres exigidos quanto ao sexto mandamento. Pero por outro lado também tem os pecados proibidos. E aqui eu vou ler e assim seguimos. A continuação seguimos para o último ponto. Aqui na pergunta 136 del Catecismo diz: quais são os pecados que se proíben en el sexto mandamento? Os pecados que se proíben en el sexto mandamento são toda forma de quitar-se a vida a si mesmo ou la de outro, excepto en el caso de la justiça pública, de guerra legítima ou la necessária defensa, el descuidar ou el retirar os meios legítimos necessários para a preservação de la vida, la ira pecaminosa, el ódio, la envidia, desejo de vingança, toda paixão excessiva e preocupações acongojantes, el uso imoderado de la comida, la bebida, el trabajo, las recreações, palavras provocativas, opressão, rencillas, el golpear, herir e qualquer outra coisa que tienda a la destruição de la vida de alguém. Então, temos aqui toda uma lista de lo que devemos e não devemos fazer com respeito ao sexto mandamento. Agora viene lo que César tratou de perguntar-me e que são consideradas por los teólogos e por los estudiosos exceções autorizadas por Deus
Y nosotros, de la tradición reformada, siguiendo las escrituras, reconocemos que toda muerte es una violación del sexto mandamiento. Pero hay ocasiones en que quitar una vida es un acto autorizado por Dios a través de sus instrumentos. Vamos a ver. É claro que muitos de los teólogos que eu he leído, he consultado, são de Norteamérica, Europa. Então, pode apresentar alguns conceitos que sejam distintos no contexto latino-americano. Por exemplo, a pena capital. A Confissão de Fé de Westminster afirma que Deus ha armado a los magistrados civiles com poder de la espada para la defensa y estímulo de los que son buenos y para castigo de los malhechores. Isto se basa em Romanos 13, versículo 4. Romanos 13, 4. Eu vou ler para vocês. Porque é servidor de Deus para tu bem, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano leva a espada, pois é servidor de Deus, vengador para castigar el que hace lo malo. Não sei se leí em la versão que estamos acostumbrados. Sí. ¿Sí? El Catecismo Maior, em la pergunta 136 que acabo de ler, inclui la justiça pública como uma excepção legítima a la proibição de quitar a vida. Os teólogos entenderam que ou nos recuerdam que a justiça retributiva é a base do castigo divino. E alguns teólogos também nos falam que a pena de muerte para o assassinato tem uma base especial que precede a Moisés e não foi revocada no Novo Testamento. Isso com base no texto de Romanos que acabamos de ler. Então, a compreensão aqui, nesse último ponto do estudo, é que há algumas exceções. Exceções não significa uma carta branca para sair matando a quem queira. Eu vou buscar excepções para ver a quem benito. Então, a primeira exceção, segundo o catecismo, segundo os teólogos, seria a primeira, a pena capital, que está no poder de la justiça pública, não? La guerra justa. La Confissão de Fé, capítulo 23, eu vou ler para vocês. Es lícito que los cristianos acepten y desempeñen el oficio de magistrado cuando son llamados para ello. En la administración de ese oficio, ellos deberán mantener especialmente la piedad, la justicia y la paz de acuerdo a las leyes sanas de cada estado. Assim que para tal fim,
pueden legalmente ahora, bajo el Nuevo Testamento, hacer guerra en ocasiones justas y necessárias. E aqui sigue mais adelante tratando de outros aspectos. Esse parágrafo 2 do capítulo 23 da Confissão considera lícito hacer guerras em ocasiões justas e necessárias. Outra vez, alguém poderia perguntar: e que ocasiões são justas e necessárias? Ou que parâmetros ou critérios temos para dizer que uma ocasião é justa ou necessária? Pero creio que se pueblo, uma nação, está sendo invadida, tem aí seu direito de defesa, não? Pero todos esses são temas que estão bajo essa perspectiva de excepções autorizadas por Deus. Vamos ler Santiago capítulo 4, versículos 1 e 2 para ver o que diz. Quem encontrou pode ler, por favor. Santiago 4, de 1 a 2. Del 1 al 2. Sí. Voy a leerlo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Gracias, César. De acordo com Santiago, de onde vêm as guerras? De nuestras propias pasiones. Sí, de nuestros deseos. Viene de nuestra natureza pecaminosa, ¿no? Deseamos lo que otro tiene, deseamos tener más poder, tener más tierra, y los teólogos reconocen que las guerras, como dice Santiago, tienen su origen en el pecado. Pero, por otro lado también, los teólogos, a partir de las escrituras, entienden que Dios ha dado la espada al magistrado civil para el orden en el mundo caído. Y al hablar de los mandamientos, Michael Horton, por ejemplo, un teólogo norteamericano, dice que ao hablar de los mandamientos, lo enmarca como la descripción de lo que significa la vida de gratitud de los redimidos, lo que implica que el Estado, en su rol divinamente establecido, puede recurrir a la fuerza armada para proteger a los inocentes y mantener el orden. Bueno, la otra, digamos, excepción es la autodefensa. E outra vez, nosso símbolo de fé nos ajudam, uma vez que já passamos por el marco bíblico en el Antigo e no Novo Testamento, podemos ver também como nossos irmãos interpretaram esta enseñanza. La pergunta del Catecismo Maior, la pergunta 135,
Já hemos leído aqui quanto a los deberes. Então, vou ler solamente o párrafo que nos interessa no momento. Los deberes que exigen el sexto mandamiento son todos los estudios cuidadosos y legítimos esfuerzos para preservar la vida de nosotros mismos y la de otros, resistindo a los pensamientos y propósitos, subjugando todas las pasiones y evitando todas las ocasiones, tentações e práticas que tendem a quitar injustamente a vida de alguém, por meio de la justa defensa contra a violência. E aí sigue o párrafo. A ideia aqui era solamente mencionar outra vez que na confissão de fé os teólogos entenderam que uma exceção ao cumprimento do sexto mandamento seria a autodefensa. Por isso que mencionam allá a justa defensa como um dever para preservar a vida. Um dos autores que leí distingue entre vingança personal e a autodefensa legítima, que a Escritura sanciona para preservar a vida, a família e as possessões, sempre que não se use força excessiva. Mira, les cuento para concluir. Que horas são, Jonatas? 10h34. Um missioneiro brasileiro estava em um sítio ao lado da cidade e estava nesse sítio impartindo uma classe sobre educação escolar indígena. E havia um break entre uma hora e outra, e nesse break saiu para falar com seu filho ao teléfono e se foi hasta fora da igreja onde estava. E nesta ocasião, um taxista jogou seu veículo onde estava este missioneiro, em la parede. O sea, lo aplastó. Sí. No lo aplastó, pero en la pared donde estaba el misionero. Lo que pasa es que el conductor del taxi era un ladrón y el taxista estaba sentado en la silla del pasajero. E o ladrão estava levando esse motorista para um lugar mais aislado para matá-lo. E como em la peleia entre os dois, o carro se chocou onde estava o missioneiro, o ladrão tomou o missioneiro, pôs dentro do carro e se foi para matar os dois. E o que passou é que o ladrão pediu ou deu uma ordem para que os dois se sí. Y los dos lo hicieron. Y el ladrón entonces con su arma disparó primero en el taxista. Pero cuando fue a atirar en el misionero, su arma no funcionó. Sí. En ese momento, el misionero se volvió y como conhecia artes marciais, começou a pelear com o ladrão, não lo matou, pero lo deixou desmaiado. E então foi o tempo que tuvo para chamar a polícia e a polícia poder levar o ladrão. O taxista tampouco morreu porque o ladrão lo acertou em seu braço. Então, o taxista, creio que por um tempo desmaiou com
com tudo que lhe ocorreu, pero, nesta hora, eu creio que se o missionário não peleasse por sua própria vida, em defesa de si mesmo, poderia acabar morrendo. Porque não funcionou no momento, mas podia funcionar no segundo momento. Então, em defesa da vida, a compreensão que temos a partir das escrituras, da teologia, da tradição, de todo isto, é que, nesse sentido, uno pode hasta como que descumprir esse mandamento. Pero, como lhe disse al princípio, estas exceções não são uma carta em branco para que uno salga matando e fazendo o que quer. Não. Há meios estabelecidos por Deus para poner a ordem social e que uno deve fazê-lo. Pero, mira aqui, o que diz ao final. Sempre que não se use força excessiva. Por quê? Porque por la natureza, a vezes, a tendência de é ser malo, cruel. Sí, porque uno dice, tú me querías hacer daño, ahora vas a... Sí, sí. Então, não temos o direito de actuar com crueldade bajo a autodefensa. Não. Bueno, eu não vou seguir por el tempo, pero poderíamos em outra ocasião considerar as aplicações modernas e desafios éticos quanto ao sexto mandamento. Por exemplo, que diz a igreja, ou como responde a igreja ao aborto? Que diz a igreja, bíblica e teologicamente, quanto ao tema da eutanásia e o suicídio assistido? Que diz sobre o suicídio? Sobre saúde, segurança e meio ambiente, porque isso tem implicação, esse mandamento tem implicação sobre essas coisas. Pero, eu quero concluir com 3 aplicações práticas. Primeira aplicação tem que ver com exame do coração e arrependimento ativo. Jesus, em sua enseñança, nos chama a mirar mais allá de nossas ações e a examinar nossas atitudes internas, o que nos impulsa a certos actos. Há ira sem motivo, há ressentimento, há desprezo, há pensamento de juízo destrutivo hacia alguém em nosso coração. Se é assim, devemos confessar esses pecados a Deus e buscar o arrependimento, sabendo que a ira, o ódio, são raízes do homicídio. E se há essas coisas em nosso coração, devemos pedir ao Espírito Santo que purifique nosso coração e nos capacite a amar. Segunda aplicação, búsqueda urgente de la reconciliação. Se te has dado conta de que tienes algo contra um irmão, ou que um irmão tem algo contra ti, Jesus nos exorta a priorizar a reconciliação, incluso antes da adoração. Não podemos apresentar-nos ante Deus com um coração lleno de enemistade. E aí a invitação é, ou a orientação, é dar o primeiro passo, buscar a paz, perdonar, pedir perdão. A sanidade, hemos comentado aqui, de nossas relações é fundamental para nossa relação com Deus. A terceira aplicação, defesa e valoração de toda a vida humana.
esse mandamento nos chama a ser protetores da vida, desde seu início em la concepção hasta seu fim natural. E isso significa defender ao não nascido, apoiar a los vulneráveis, cuidar a los enfermos, a los ancianos, a oponer-se a práticas de aborto e la eutanásia. Também implica cuidar nossa própria vida e saúde de maneira responsável, como um dom de Deus para nós. Então, a invitação aqui é que sejamos defensores da vida em nossas comunidades, em nossas conversações, em nossas ações, mostrando o amor de Cristo por cada ser humano criado à sua imagem e semelhança. Vamos orar? Alguma pergunta, algum comentário? Qualquer que tenha uma pergunta pode fazê-lo ahorita. Não? Yo quiero hacer un comentario Sim? Por favor. sobre la necesidad de agredir a la persona. El problema está, pienso yo, que el problema está en que como yo soy católico, soy cristiano, yo no debo agredir a nadie, porque debo pensar primero antes que eso se lleve a cabo. Pero el contrario no piensa eso y el contrario me va a agredir a mí, como estaba diciendo el compañero. ¿Ah? Entonces, en el momento que él me agrede, yo lo voy a agredir y lo mato. La Constitución de este país dice que yo debo ser castigado porque lo maté, independientemente si él me agredió o no me agredió. Pero como la Biblia yo la veo como una constitución católica, donde tú lees y ella dice que me debo mantener sin agresión. Pero si tú me agredes, yo quedo. Sí. Bueno, vimos aqui que podemos defender-nos, pero não devemos usar de crueldade ao momento de defesa, pero se em uma autodefesa ocorre de que a pessoa agredida mate a seu agressor, não quer dizer que não temos que cumprir com a pena diante da lei do Estado. E creio que a justiça ou as leis humanas têm seus limites também. Às vezes são mal interpretados. Às vezes, quando uno não está presente no caso, e às vezes falta testigos, então se torna mais complexo, não? Para que a justiça seja de hecho justa. Pero, como disse, uma exceção não é a norma. Devemos defender-nos, sim, pero devemos ter o cuidado hasta onde como atuamos, com que força vamos atuar para... Mas eu sei que ocorre. Perdón, no, a lo que te está diciendo tiene toda la razón. Pero nuestras leyes, como están actuando siempre, todos los años, todo el tiempo que cambia de gobierno, los encargados de las leyes, si yo soy una persona de muy bajos recursos, no puedo pagar un abogado. Pero la otra persona tiene recursos para todo. Sí. Y sale culpable, pero el hecho de que tiene un capital, sí, va para su casa. Sí, ahí es una injusticia cuando
Cuando uno tiene recursos y usa para estar libre y no hay un juicio justo por varias razones. Ana. Bueno, en esos casos, el homicidio que quitan la vida a otra Sí. persona puede ser por motivos dolosos. Con el dolo para nuestro régimen penal es que hubo intención de matar. Y Sí. hay por motivos culposos. Los motivos culposos es por falta de cuidado, que es lo que acaba de mencionar el pastor, o negligencia. ¿Y qué es falta de cuidado para nuestra legislación? Es un uso excesivo de la fuerza ante la violencia de parte de su agresor. Es decir, si su agresor viene con puños a golpearlo, ¿verdad? Usted no es karateca, usted efectivamente se va a defender con puños, pero si usted saca un cuchillo